Bom, eu sou responsável pelo que eu falei, não pelo que você entendeu. Você já ouviu ou já falou essa frase na sua vida? O meu nome é Elaine Sardelli e eu venho falar com você hoje sobre comunicação. Sem dúvida alguma, um dos maiores problemas para os nossos relacionamentos. A dificuldade de comunicação entre as pessoas é o que mais traz problemas nas famílias, nas empresas e, claro, nos relacionamentos amorosos também. Mas como é que a gente pode fazer para entender um pouquinho mais sobre a comunicação? Primeira coisa, essa frase que eu falei no começo, ela é extremamente errada, extremamente. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se você não consegue entender o que eu estou dizendo, eu preciso mudar a minha maneira de falar. Então, vamos falar entre um casal, né? Quando a esposa fala e o marido não entende, ela precisa mudar a maneira de falar para que ele entenda. Para saber o que realmente funciona, eu trouxe para você alguns pontos que não funcionam na nossa comunicação, porque assim a gente vai conseguir identificar se estamos fazendo ou se estamos permitindo que o outro faça com a gente aquilo que não vai levar a lugar nenhum, que só vai decair a nossa relação e desgastar o nosso relacionamento, certo? A primeira maneira que eu trouxe para você que não funciona na comunicação é a agressividade. São aquelas pessoas que quando vão falar regalam os olhos, gritam, falam alto e se armam como se fossem realmente as donas da razão. Por que elas fazem isso? Para mostrar para o outro que o que ela está falando é o certo. Mas na verdade ela mesma não acha que é o certo. E é por isso que ela usa daquela autoridade, daquela agressividade para que o outro se retraia e aceite o que ela está falando. É um tipo de comunicação que não funciona, que desgasta os relacionamentos, que é só uma questão de tempo para que as pessoas se afastem. Então, se você identifica que você é assim, que você está sempre gritando com as pessoas, sejam essas pessoas filhos, pais, marido ou pessoas de fora, não importa. Esse tipo de comunicação agressiva ela é extremamente prejudicial, primeiramente para você que faz e segundo para as pessoas que estão em volta, que acabam permitindo que aquilo aconteça. A outra maneira que também não funciona é o passivo, aquele que concorda com tudo, que aceita tudo. Eu vou deixar aqui o card ou aqui o card de um vídeo chamado Por que Pessoas Muito Boas Se Dão Mal no Amor. E é realmente isso, é aquilo de aceitar tudo, de não impor, de não colocar sua opinião, isso também não é positivo. Apesar de que, no momento, resolva, mas a pessoa que é passiva, que aceita tudo, acaba se prejudicando com o tempo. Prejudicando ela, prejudicando a saúde dela, prejudicando o estômago dela, porque engolir sapo é terrível, engorda. É indigesto, não funciona. Então, essa comunicação passiva de concordar com tudo, de aceitar tudo, mesmo que por dentro esteja remoendo, não funciona. Pode ser bom para quem está fora, mas é muito negativo para quem está dentro, para quem está concordando com tudo. Outro tipo de comunicação que também não funciona é a indiferença. Eu acho que ainda pior do que as palavras ríspidas e agressivas é a pessoa ser indiferente, fingir que o outro não está lá. É o desprezo, mas até de uma maneira mais fria ainda. O outro fala, ele finge que não está ouvindo, ignora, passa por perto. E olha, tem casais que ficam semanas, meses até sem conversar com essa indiferença, como se o outro não fosse importante para ele. Então, são maneiras de se comunicar que não funciona, que está levando o seu relacionamento cada vez mais embaixo, mais difícil de você recuperar. Então, se essa maneira de comunicação não funciona, qual o tipo de comunicação que vai funcionar? Existe um livro chamado Comunicação Não Agressiva e se você tem muita dificuldade para se comunicar ou se você gosta desse assunto, eu aconselho que você leia esse livro. Ali eles ensinam que a gente precisa falar daquilo que a gente sente. Porque quando eu falo para o outro, falando de coisas que ele fez de uma maneira de acusação, eu realmente estou colocando toda a culpa daquilo que está acontecendo no outro, sendo que o outro não tem poder sobre as minhas emoções. As minhas emoções, quem precisa controlar sou eu. Então sou eu que preciso falar do que eu estou sentindo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você acabou de limpar a casa, passou pano e tudo e o chão ainda está molhadinho. Imagina aquela situação, cheirosinho, tudo maravilhoso. Aí seu marido chega e entra com os pés sujos. Qual que é a primeira reação que você tem?
Bom, você pode olhar para esse marido e falar assim: você fez isso porque você não valoriza o meu trabalho, você fez isso porque você não reconhece o meu serviço, você fez isso porque você quer me agredir, você acha que eu sou sua empregada. Olha só, tudo que você falou para o seu marido foram acusações e de repente ele estava lá fora com a cabeça cheia, cheia de preocupações e ele nem percebeu que você tinha limpado, ele nem percebeu que aquele chão estava molhado e por isso ele pisou. Se ele tivesse visto, ele realmente teria tirado o calçado, teria te perguntado se poderia entrar ou não. Ele pode falar: pelo amor de Deus, eu estava lá fora, estava pensando nisso, estava preocupado com aquilo. E nisso começa uma discussão terrível que pode durar dias, que pode transformar nesse desprezo, nessa indiferença, nessas palavras agressivas e ali gerar mágoas que vão durar durante anos e anos. Por quê? Simplesmente porque ele pisou no chão molhado e você acusou o que ele estava fazendo. Agora, se ao invés desse cenário você falasse: meu bem, eu acabei de limpar o chão e você pisou com o pé sujo no chão molhado. Eu me senti agredida, eu me senti desvalorizada, porque faz horas que eu tô aqui e você nem prestou atenção no que eu estava fazendo. Esse seu comportamento me deixou muito chateada. Quando você fala de você, ele não tem como falar que você tá certo ou que você tá errado. Afinal de contas, você tá falando de você, ele não tem como saber dos seus sentimentos. O máximo que ele vai fazer é olhar para trás e falar: poxa, me desculpa, eu estava tão atarefado lá fora, com tantas preocupações, que eu entrei e nem percebi que estava molhado. Você me desculpe? Pronto, aí acabou toda a discussão. Então, a maneira como nós colocamos os nossos sentimentos precisa ser muito assertiva, precisa falar sempre da gente e nunca acusando o outro, nunca criticando o outro. Lembra disso, todas as vezes que você for dar um feedback para alguém, fale de como você se sentiu e não de como você viu o cenário. Fale da realidade que aconteceu, a realidade objetiva ali, daquele momento, do que realmente aconteceu. Qual foi o fato nessa história? Ele entrou com os pés sujos no chão molhado. Esse é o fato. A partir daí, tudo que vocês falaram já são alucinações, né? A PNL diria assim: são fatos que você enxergou com os seus filtros, através dos seus olhos, daquilo que você acredita ser certo ou errado. Então, a maneira como você comunica isso para o seu parceiro, ou seja, para qualquer outra pessoa, é responsabilidade sua. Se você acusa alguém e esse alguém se sente agredido com as suas palavras, a responsabilidade é sua. Você precisa pensar em uma maneira de falar essas palavras para que ele não se sinta agredido. Eu falo que a gente pode falar tudo que a gente quer, mas antes passa mel nos lábios para suas palavras saírem doces, para que isso não magoe as pessoas, porque a gente não sabe o que está passando na vida ou na cabeça daquela outra pessoa. Ninguém está nesse mundo sem problema nenhum. Cada um está trilhando pela sua jornada, cada um está vivendo as suas lutas diárias e internas. Então a gente precisa respeitar a história do outro. Falar com agressividade, com acusações e com críticas é extremamente negativo, seja para qualquer pessoa, seja para uma criança até um idoso. Não existe distinção. A gente precisa aprender a se comunicar para que as pessoas entendam o que realmente a gente está querendo dizer. Eu vou te trazer uma dica muito simples, e que se você adaptar de hoje em diante, eu tenho certeza que se você se identificou como essa pessoa que é agressiva, passiva, que mantém o desprezo e a indiferença, eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua comunicação. Eu não sei qual é a sua crença, se você acredita em Deus, se você é cristão, né? Se segue alguma religião, mas eu tenho certeza que tem alguém que você admira muito, uma pessoa de grande sabedoria e que você muitas vezes se inspira em frases, em histórias, em contos dessa pessoa. Então eu te desafio de hoje em diante, todas as vezes que você vai se comunicar com alguém, você pensar o seguinte: vamos supor, se você é cristão, então antes de você responder, você respira fundo e pensa: o que Jesus Cristo falaria para essa criatura? Só nesse tempo que você respirar e que você ter esse pensamento, eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir remanejar suas palavras para que saiam de uma maneira que não agrida a ninguém e que a pessoa realmente consiga te entender.
Veja bem, falar de Cristo. Ele não virou uma referência porque ele tinha palavras agressivas, ríspidas, porque ele desprezava as pessoas. Concorda comigo? Ele sabia muito bem usar as palavras que ele usava. Tanto que ele falava através de parábolas que era para nunca passar, para até hoje serem atuais as histórias que ele contava. Então, se você conseguir, na hora, antes de explodir, você respirar e falar, o que será que Cristo falaria nesse momento? Eu tenho absoluta certeza que as palavras que saírem da sua boca já não serão as mesmas. Ah, Elaine, eu não acredito em Cristo, eu não sou cristã. Ok, então em quem que você acredita? Você segue quem? A filosofia de Buda? Você segue o budismo? Sem problema nenhum. O que será que Buda falaria nesse momento? Ah, não, eu gosto... Enfim, não importa... Para mim, nesse momento, não importa qual a sua crença. O que importa é a quem você se espelharia se você precisasse buscar uma referência. Sei lá, de repente, é até alguém da sua família. Uma avó que você considera muito sábia, ou uma mãe, ou uma tia. Respira fundo e fala o que minha avó falaria, o que minha tia falaria. Não se engane achando que nós temos que ser santos lá fora. O primeiro lugar onde a gente precisa melhorar é dentro da nossa casa. E se a gente não souber se comunicar com as pessoas que a gente ama, fica muito difícil se comunicar com as pessoas que não são tão importantes assim na nossa vida. Aceita o desafio? Eu sei que nos primeiros dias não vai ser nada fácil para você, mas se você colocar isso realmente como uma prioridade na sua vida, se você deseja melhorar a sua comunicação e a sua convivência dentro da sua casa, eu tenho absoluta certeza que a comunicação é o primeiro passo para você conseguir fazer isso. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário. Afinal de contas, se você não entendeu alguma coisa que eu falei aqui, acho que a culpa foi minha. Então, coloca. Eu vou ter muita satisfação em estar tirando as suas dúvidas, ok? Muito obrigada por estar comigo até agora e até mais!